Um abraço, gente. Voltamos no nosso canal do YouTube para bater um papo com o técnico do Guarani, Luiz Carlos Lorenzi, o Lisca, ele mesmo, que já foi técnico por 2 vezes do Clube Náutico Capibaribe. A delegação do Guarani está saindo de São Paulo e o Lisca nos atende agora aqui no nosso canal do YouTube, para os amigos do blog e do Twitter, para falar desse jogão que será no final de semana aqui em Caruaru contra a equipe do Guarani. Mas Lisca, já que faz tempo que a gente bateu um papo, eu queria saber de você como foi aquela tua passagem rápida no Internacional, tentando livrar o Internacional da Série B. Queria que você contasse alguns detalhes pra gente, Lisca. Um abraço. Um abraço, Wellington. Boa tarde, prazer falar com um amigo. Né? Nas nossas andanças aí pelo Brasil, a gente, na imprensa, também deixa amigos, né? Então, foi um prazer falar com você novamente e com o teu público aí, né, de Recife. E uma experiência, né, um amadurecimento muito grande, profissional. Tu sabe bem, né, tu conhece minha história. Comecei a minha vida toda dentro do Internacional, tenho uma história de família também dentro do clube. Eu sou muito grato ao que o Inter propiciou para mim, desde os 17 anos, poder trabalhar e crescer, desde das escolinhas até o profissional. Saí, voltei 5 vezes, 6 vezes do clube e depois fui fazer a minha vida, né, profissionalmente. E foi muito mais de uma convocação do que um convite, né? Eu estava já para ir treinar o Internacional após a saída do Argel, mas não houve aceitação de alguns dirigentes e acabou indo o Argel, e depois o Falcão e depois o Celso Rotti. E nas últimas 3 rodadas, na verdade, o Celso saiu do clube, né? Ele entrou em comum acordo e saiu. O clube ficou órfão, vamos dizer assim, né, de treinador. No momento final, o Odair, que era o auxiliar, recentemente, quando assumiu interinamente, tinha perdido um Grenal de 5-0. Então estava muito difícil para ele assumir também nesse final, e é um cara muito competente, mas tinha essa marca também, e era um momento muito difícil. E o presidente Fernando Carvalho me ligou, é meu amigo pessoal, é um diretor talvez o maior da história do Internacional, e me convocou, né, para ir para a casa dele, era 1 da manhã, depois daquele jogo da Ponte Preta, e ali ele me solicitou que a gente tentasse, né, de todas as formas, nos últimos 3 jogos, o que estava praticamente difícil, né, de fazer, mas também muito por fora do campo, as situações que o Inter acabou se enrolando, declarações, posicionamentos, e isso foi pior ainda do que o descenso, né? Hoje, já com o tempo passado, o Inter já praticamente na primeira divisão de novo, eu acho que foi uma grande lição para o clube, né? O clube não queria admitir a possibilidade do rebaixamento e brigou muito com isso, e acabou tendo muitas lições, já tem muitos desdobramentos também esse ano, da gestão passada, as contas não foram aprovadas, há uma questão judicial muito forte lá no Rio Grande do Sul, então realmente era um momento muito complicado. A gente ainda fez 4 pontos, 45% de aproveitamento, era um aproveitamento de 12º, mas a recuperação tinha que ser muito maior, teríamos que ter feito no mínimo 7 ou 9 pontos, né, nos 9 disputados, mas perdemos o jogo para o Corinthians, depois ganhamos do Cruzeiro, e ainda logo depois do jogo do Cruzeiro aconteceu a tragédia com a Chapecoense, que no fim a gente viu que era uma situação bem complexa também, né? Na verdade foi uma tragédia que foi ocasionada por uma série de imprudências, né? E aí acabou também no meio da competição, no final da competição, né? Toda aquela celeuma, toda aquela confusão, e o clube realmente estava num estado anímico muito baixo, e aquilo ali também atrapalhou muito. Tinha muitos jogadores que tinham passado no clube, o Josimar, Felipe Machado, o próprio Alan, que é o sobrevivente, todos esses jogadores jogaram no Inter, jogaram comigo, uma série de profissionais também, o Anderson Paixão. Isso atrapalhou muito o clube, mas eu tive que buscar, né, força para trazer os jogadores, buscar motivação, né, buscar que eles trouxessem sem ofender jogador, sem ofender ninguém, e isso foi um trabalho bem árduo, mas foi uma experiência assim, que hoje eu tenho como muito importante na minha carreira. A distância aqui, Lisca, e vendo as entrevistas, eu notei que havia uma parte do grupo do Internacional que já tinha jogado a toalha. Como é que você administrou isso? Isso foi o que eu senti aqui de longe. Aconteceu isso mesmo? Não, metade do grupo não, né, Wellington? Todo o grupo. Não é que não queriam mais nada com o campeonato, mas após o acidente, que foi na segunda noite, eu cheguei na terça para conversar com os jogadores, remotivá-los e falar sobre tudo o que tinha acontecido, e se atualizar, né, para o último jogo contra o Fluminense, porque aí ainda tínhamos chances, né? E aí que o grupo de jogadores já tinha chegado, tinham se reunido, e dentro das lideranças do grupo me posicionaram que iam
se expressar publicamente que não tinham condições psicológicas e morais e tudo, né, para terminar o campeonato no último jogo, e que mesmo que isso acarretasse o rebaixamento, eles assumiriam essa posição, né. Obviamente que eu discordei no momento, coloquei para eles, argumentei, mas eles estavam irredutíveis e eu tive que aceitar, né, Wellington? Eu não estava lá com eles desde o início, eu não vivi tudo que eles sofreram, eu tive que aceitar o posicionamento mesmo sem concordar, passei para a diretoria, mas houve depois também uma série de desdobramentos, né, e de entrevistas contraditórias entre eles, estava realmente uma situação bem difícil, né, de relação ali também. E eu tinha que administrar isso sem me posicionar nem do lado, nem do outro. O meu objetivo ali era colocar o time em campo e tentar fazer o melhor. Mas, infelizmente, o resultado não foi possível. Então você ficou no meio desse tiroteio, né? Entre jogadores, diretoria, confusão e rebaixamento. Foi bem difícil, viu? Mas eu tenho uma boa relação com os jogadores e boa relação com a diretoria, então meu papel era esse, né? Era tentar fazer o melhor na parte final, né? Pulando agora a casinha, Lisca, e a tua ida pro Paraná? A gente olhava a tabela, o Paraná ali entra, mas não entra na zona de rebaixamento, você deu uma subida no time e de repente saiu. Tá aí o Paraná, chegando aí praticamente com grandes possibilidades de voltar à Série A. Conta um pouquinho da tua ida pro Paraná, Lisca. Foi realmente o convite, né? Eu gostava muito do time do Paraná, como eu estava fora, né, logo no início da Série B, eu acompanhei bem as 10 primeiras rodadas, praticamente todas as equipes, né? E as equipes assim que eu gostaria de voltar que eu gostaria assim de treinar, né? Era o Ceará, retornar, o Santa Cruz e o Paraná, né? E o Paraná me fez o convite, eu fui, um time novo, uma meninada de boa qualidade, muito trabalhadora, muito forte fisicamente, time de muita velocidade e mobilidade, né? E a gente chegou lá em 15º, um ponto da zona de rebaixamento, né? E conseguimos fazer um trabalho bem legal com os jogadores e com o torcedor, foi muito interessante. Eu fui sozinho para o clube, né? Isso foi uma grande lição para mim também. E a gente mudou a maneira de jogar, mudou os conceitos da equipe, e os jogadores compraram a ideia muito rápido, e a gente conseguiu deixar um trabalho bem estabelecido mesmo, né? Preparou a mesa, mas acabou não podendo continuar por uma questão que hoje está na esfera judicial, né, Wellington? E eu tenho orientação da minha advogada para não fazer nenhuma manifestação sobre pessoas, sobre a situação, porque realmente é um caso complexo e que vai ser desenvolvido na justiça e vai ser esclarecido. Obviamente que eu não bati em ninguém, como eu soltei a nota, né, logo depois do acontecimento, né? Eu tive uma discussão forte, né? Tive uma reação de contrariedade contra uma série de situações, mas eu jamais bati em alguém, né? E isso vai ser provado e na justiça, depois da competição, a gente vai poder falar com mais calma sobre o que aconteceu. Atentamente te ouvindo, você falou aí, eu fui só. Foi um erro você ter ido sozinho para o Paraná sem levar um assistente? Foi um erro só, foi um erro porque você precisa de pelo menos 2 pessoas de sua confiança total dentro da comissão técnica e que possam administrar as situações da maneira que você também pensa, né? E eu fui aí muito baseado também naquilo que eu passei no Náutico, né? No segundo ano, onde eu também fui só. E quando eu fui só, eu fui muito bem acatado aí no Náutico, né? Muito bem recebido, porque eu já tinha tido uma passagem, as pessoas já me conheciam, né? O Cook, o Levi, o Ricardinho, o Adriano, o Kleber, né? O pessoal do departamento médico, o doutor Múcio, o Marcelinho, da fisioterapia, o pessoal da equipe de apoio, a rouparia, o cabelo, o Evandro, os massagistas, o Alexandre, o Hélio, eles já me conheciam, então eu fui só e fui muito bem recebido, e a gente fez um belo trabalho aí no Náutico também. E baseado nisso, eu fiz também, né, eu acho que dá para ir sozinho no Paraná, mas foi um grande erro e não era o mesmo caráter das pessoas que trabalham no Náutico. Ô Lisca, deixa eu ver se eu entendi. Você dá até uma dica publicamente a qualquer técnico não ir sozinho para nenhum clube, porque cai? Não, tanto que aconteceu no Náutico aí, eu te falei, né, foram 2 experiências que eu fui sozinho, uma no Náutico que foi muito legal, né, e eu tenho uma ótima relação com todos os profissionais do Náutico até hoje, todos esses que eu te citei. E agora no Paraná não foi feliz a minha escolha de ir sozinho, não. Mas eu acho que não é assim, né? Uma questão assim de sempre a mesma coisa, né? Acho que cada clube tem essa circunstância, cada pessoa tem o seu caráter, né? E caráter tu não compra na farmácia, né? Ele vem de berço, né? Então eu acho que é por aí. Rapaz, eu vi aqui uma entrevista sua lá no Paraná, você pedindo pra ninguém mais te chamar de Lisca doido. Por quê? O que foi que houve? Que confusão foi essa, Lisca? Eu vi, né? É porque começa a falar muito do doido, aí acaba não falando do conteúdo,
do trabalho, né, das situações importantes que a gente já vivenciou na carreira, como eu frisei lá no Paraná, eles não sabiam, eu já fiz em Série B 72 jogos, 36 como mandante, e aí perdi um jogo como mandante. E isso não é falado do doido, do folclore, muita história, e eu queria não ter mais isso. Eu fui dar uma entrevista, nós falamos, eu não fui a nenhuma nada no Paraná. Quando eu fui, a gente falou 1 hora sobre futebol, sobre um monte de conceito, conteúdo, mas o que saiu para fora depois era uma brincadeira que um torcedor fez, se ia pular no Rio Belém, ou se ia não sei o quê, e eu brinquei com o torcedor, mas aí só se falou daquilo, né? Então achei perda de tempo falar 1 hora sobre futebol e não aparecer nada, né? Mas por isso que eu pedi, mas, cara, sabe que quando é carinhoso eu não me importo, não. O torcedor do Náutico aí me tratou com carinho, eu grita, falando e apoiando o treinador do Juventude, do Ceará e do Paraná também. Esses 4 clubes aí eu tenho um carinho muito grande com a torcida, né? E do Paraná eu sou muito grato. Com o torcedor do Paraná foi amor à primeira vista, né? Porque o primeiro jogo foi contra o Santa Cruz, tinha 11 mil pessoas, né? Já estava uma média de 3 mil pessoas no Paraná, na minha estreia tinha 11. Aí a gente ganhou o jogo de 4-0 e dali para frente a gente embalou, ganhamos depois do CRB de 4-1, ganhamos de novo, fizemos ótimos jogos e ficou uma relação muito legal, né, com os jogadores e com o torcedor do Paraná. Ô Lisca, me tira uma curiosidade, foi inclusive assunto de alguns debates aqui na capital pernambucana, essa situação do Náutico, e se comparou muito quando você livrou o Ceará do rebaixamento. Me parece que era 98% de possibilidades do time do Ceará cair, e você chegou e livrou o time do Ceará. Conta um pouquinho dessa história de livrar o Ceará da Série C. Vou te contar, uma boa oportunidade, e eu falei com os jogadores aqui, né? Eu acho que todos os times ainda estão na briga. O ABC é um pouquinho mais de dificuldade, mas é o nosso próximo adversário. Mas na questão do Náutico, o Náutico tem possibilidade de escapar. Eu falo isso porque eu já passei por isso e consegui escapar, né? E o Ceará tinha 98% de chance de escapar, de cair. 98, o Náutico, pelo que eu vi, é 97, ainda está um pouquinho melhor. E no Ceará também não se acreditava mais. Se achava que era só um milagre. Inclusive já tinha até as chaves da Série C dentro do clube, que seria do próximo ano. As pessoas já estavam até vendo e já analisando, né? Mas o Ceará tinha um time que 4 meses antes ou 3 meses antes tinha sido campeão da Copa do Nordeste, né? E eram praticamente os mesmos jogadores, com a saída do Marinho, um ou outro, né? E eu tive 2 semanas antes de nós começar essa sequência de 10 jogos, e realmente, né, o grupo deu uma resposta muito grande. O presidente Robson, que era vice na época, o presidente era o Evandro, então, que me convidou, foi o presidente Robson de Castro, que hoje é o presidente do Ceará, me deu muito suporte, né, de apoio, né? Não te digo na questão financeira, porque os jogadores fizeram aquilo sem ganhar R$1, Wellington. Sem ganhar R$1, não tinha bicho em jogo, não. Os jogadores não tinham nem mais, eles tinham vergonha de pedir bicho pela situação. E o presidente ofereceu, né, um prêmio em caso de sair de 400 mil reais. Mas na hora do pagamento, como a maioria dos jogadores permaneceu, houve uma negociação, porque todos os jogadores tinham que receber novembro, dezembro, 13º, férias, e o Ceará é um clube muito correto, mas muito correto mesmo no cumprimento, né, dos seus deveres quando acerta com o profissional. E ele negociou, o presidente e o diretor administrativo, com vários jogadores, com cumprimento de tudo, de tirando um pouco ali. Na verdade, ia dar 11 ou 12 mil reais para cada jogador, 13 mil reais para cada jogador, e os jogadores, né, abriram mão, todos, do prêmio. Todos. O torcedor do Ceará não sabe disso, eu nunca falei sobre isso. Tá? Mas os jogadores do Ceará fizeram tudo aquilo sem receber R$1 a mais. E eu recebi um prêmio individual. Eu tinha um prêmio, eu fui contratado para as últimas 10 rodadas, recebi um prêmio. Mas tu sabe, tu me conhece, Wellington, que o prêmio é consequência, né? Não é a causa, né? Mas os jogadores foram demais, cara. Os jogadores do Ceará, o que eles fizeram, a mobilização que o torcedor do Ceará fez também, carregou o time, literalmente carregou o time, e eu estava num momento feliz também, né? A estratégia, a parte tática encaixou e a gente conseguiu. Você conhece bem o Náutico, trabalhou 2 vezes, já viu o bom, já viu o ruim, já viu confusão, já viu de tudo dentro do Náutico. O Náutico nessa situação de cai, mas não cai para a Série C. O que você falaria, Lisca, sobre o que o Náutico precisa melhorar? Wellington, é difícil te falar, principalmente antes do jogo, né? Se essa conversa fosse depois do jogo, eu posso te colocar algumas situações, né? Mas eu tenho o Náutico como adversário, você sabe que eu tenho, né, um respeito e um carinho pela oportunidade que o Náutico me deu, né? Eu te entendi, não é assim, não
tenho também sou eu para dar alguma dica. O Náutico tem o Roberto, tem vários funcionários aí, né? O que a gente poderia falar sobre outras situações fora do campo do Náutico, mas para mim hoje não é interessante, né? Não é interessante. Eu tenho respeito pelas pessoas que hoje dirigem o Náutico. O Gustavo Ventura está na presidência, o Diógenes é um cara que é amigo meu. Eu acho que esses dois caras podem ajudar muito o Náutico, muito, mesmo tendo aquela gestão com o MTA, aquelas dificuldades, mas o Náutico terminou 2 anos em 5º lugar na Série B. Ele saiu em 2015, você lembra? Né? Em 2014, quando eu fui embora, o Sidney assumiu. Quando eu voltei em 2015, a gente começou a montar uma base para a Série B. E a gente ficou em 5º. Eu saí na 25ª rodada, o Gilmar Dalpozo chegou, manteve a mesma maneira de jogar, o mesmo padrão, e quase beliscou, melhorou o time, e quase beliscou para o ano seguinte. Né? O Náutico manteve o treinador, manteve a base, fez ali um pernambucano legal. O Gilmar acabou saindo, porque na fase quente ali do Pernambucano acabou não chegando. A gente foi vice-campeão pernambucano. E aí o que aconteceu? O Galo chegou, manteve a base, o time fez uma boa Série B, jogou, foi até o final, mas infelizmente perdeu aquele jogo pro Oeste. Infelizmente, em casa, né? E deu azar de pegar o último jogo contra o Oeste, que estava jogando contra o rebaixamento. E era treinado pelo Fernando Diniz, que é uma maneira difícil de tu marcar, de tu jogar. E o Oeste estava jogando tudo ali também. Estava jogando a vida também, e ali é muito forte também, politicamente. O presidente do Oeste tem muito recurso. Aí o Náutico acabou perdendo o jogo e aí se destruiu tudo. Né? E aí o Náutico resolveu fazer um novo trabalho e está buscando, né, o seu espaço, está buscando. E aí eu não vou te comentar, eu acompanho muito, eu tenho minha opinião, mas isso nós podemos falar num outro momento. Deixa eu te colocar numa sinuca de bico. Você foi técnico do Náutico, o Náutico te contratou. Quem deve mais a quem? É você ao Náutico ou o Náutico a você? Eu não devo nada pro Náutico, né, cara? Eu trabalhei muito, com muita dedicação, com muito amor, com muita entrega, com muito respeito pelo clube, com uma sintonia bem grande com o torcedor, né? A gente brigou, a gente foi pra luta, né? O Náutico vinha de um momento muito ruim em 2013 e a gente foi. E aquele campeonato estadual para nós foi bem legal, né? Os jogos na ilha, os combates contra o Sport do Eduardo, o Neto, a rivalidade, né? O Náutico voltou a brigar, né? O Náutico voltou a guerrear com os adversários, a chegar em final, né? A fazer bons jogos, mesmo com uma equipe limitada, né? Mesmo com uma equipe montada às pressas na última hora. Então, eu acho que foi um belo trabalho que eu fiz no Náutico. E o Náutico também, cara. Eu acho que assim, a nível moral, a nível pessoal, eu continuo amigo de todas as pessoas aí. Mas a questão financeira do Náutico, todo mundo sabe que é complicada e isso vai ser, está sendo, já foi resolvido, né? Só falta agora o acerto final para a gente poder zerar a conta de vez. Vamos pular a página agora para a tua contratação para o Guarani, que vai enfrentar e será o próximo adversário do Clube Náutico Capibaribe. Agora, Lisca, o que danado aconteceu com esse Guarani que começou tão bem o campeonato e agora tá brigando para não cair, hein? É verdade, Wellington, né? Eu até falei com os jogadores aqui, são 2 campeonatos do Guarani, né? São 2 campeonatos do Guarani, né? As 15 primeiras rodadas e as 14 últimas, né? São um campeonato de G4 e outro de Z4, praticamente com a pior campanha, né? Então, por isso que o treinador novo, né, chegou para tentar reverter essa situação. Nos últimos 15 jogos, o Guarani ganhou um jogo só. Então nós precisamos mudar, porque se continuarmos no mesmo desempenho e na mesma batida, vamos ser rebaixados. Isso os jogadores sabem, a diretoria sabe, o treinador sabe. Agora, temos bons jogadores, o clube é gigante, é um clube de muita representatividade no futebol brasileiro. Agora precisamos achar o time, né, jogar coletivamente forte, né, nos acharmos na maneira de marcar, na maneira de atacar, retomar, né, o início da competição e agora, né, o final a gente sabe que é muito disputado, então é buscar essa sequência agora no novo campeonato, nesses últimos 10 jogos, para a gente poder ficar pelo menos na Série B, né. E quis o destino que na sua estreia o adversário fosse o Clube Náutico Capibaribe. Que coisa, hein, Lisca? Mas, então a gente vai, né, trabalhando e vai ficando mais velho, né? E a gente já passou por vários lugares, né? Então agora, nesses últimos 10 jogos, eu vou jogar contra 5 clubes, né, que eu já trabalhei, né? Ceará, Náutico, Inter, Juventude, e acho que esses 4, acho que não tem o quinto não, né? Paraná, felizmente, não vou pegar nesse momento agora, né? Porque o time do Paraná tá muito bem, né? Mas a gente vai, é bom para rever os amigos, né? E vai ser um grande jogo, né? Porque o Náutico está muito bem ali em Caruaru, só perdeu para o Inter.
também está jogando a vida, precisa da vitória, o Guarani também. Eu acho que vai ser um jogo bem, bem disputado, né? Ali é difícil de jogar, o campo não é o de melhor qualidade, né? Para se tocar a bola com a qualidade, vamos dizer assim, que é da arena. Então é uma estratégia um pouco diferente também e vai ser um prazer enorme. É claro que eu gostaria de encontrar o Náutico numa outra situação, o Náutico brigando para cima, mas são coisas que acontecem na nossa vida, não vai ser nem a primeira, nem a última vez. Então vai ser um prazer muito grande, né? Reencontrar o Náutico e poder, né, disputar com ele e tentar buscar os 3 pontos. Nós vamos sair agora, né? Chegamos hoje à noite, dormimos em Recife, treinamos no Sport e depois vamos para Caruaru na véspera do jogo e não treinamos lá não, só fizemos um alongamento na véspera antes do almoço e depois já nos preparamos para o jogo. Se por acaso você vencer o Náutico, você vai ficar marcado como o cara que praticamente derrubou o Náutico. O que é que você acha disso? Não, isso aí nem passa pela minha cabeça, porque o campeonato não é uma rodada só, né? Não é uma rodada só, e se o Guarani ganhar do Náutico, ou o Náutico ganhar do Guarani, também fica complicado para o Guarani. A responsabilidade da dificuldade do Guarani não será do Náutico, nem do Roberto, nem de ninguém, né? Eu acho que o campeonato é longo, já se foram 29 rodadas, e não, eu acho que não, né? E ainda mesmo o Náutico ainda tem possibilidades, né? Então, não vejo assim, não, né? Não vejo assim, já está numa situação bem difícil, a gente tem acompanhado, tem visto, mas eu acho que o Guarani não tem nada a ver com isso, e muito menos eu. Agora eu vou relembrar meu tempo recente de setorista de clube. O Guarani está definido? Tá confirmado só na minha cabeça. Só na minha cabeça e dos jogadores, mas como é a estreia, né, e o time tem algumas ausências também, como o Náutico tem também, né, todo mundo tem seus problemas, né, o Guarani também tem, perdeu o Eliandro, o Paulinho e o Rafael Silva, né, são 3 jogadores de boa experiência e são atacantes, né, então nós vamos ter que dar uma mudada para esse jogo aí, então já que vamos mudar, vamos tentar atrapalhar ao máximo o Roberto, né, que é um ótimo treinador e sabe montar, né, times, então vamos ver se a gente atrapalha o máximo possível, né. Ô Lisca, me tira uma dúvida, tá no teu plano de carreira colocar na sua ficha lá, fui técnico ainda do Santa Cruz e do Sport ou não? É difícil falar isso, né? Tu sabe que eu sempre gostei muito de Recife, né? A gente gosta muito da minha família, eu tenho familiares aí, né? E são 2 gigantes, né, do futebol, cada um na sua maneira, cada um com as suas características. E é um mercado muito legal, né? Muito grande, mas não digo assim como plano de carreira, sabe? O plano de carreira nosso é seguir. O meu plano de carreira que está próximo é passar 6 meses em Portugal, que eu devo fazer o curso Pro da UEFA, para poder me habilitar a trabalhar no exterior, porque as licenças da CBF não estão, né, possibilitando que os treinadores saiam, né? Então isso está atrapalhando muitos brasileiros no mercado e eu me informei bastante com o Mano sobre esse curso, o Mano já fez, o Milton também já fez, e eu pretendo fazer esse curso, são 6 meses, é um intensivo, e eu devo me mudar para Portugal, não sei se o ano que vem ou no outro, para fazer esse curso aí, e aí vou ficar pelo menos 6 meses afastado. Para fechar, amigo, Sport ganhou hoje, o Santa Cruz está no Z4, o Náutico tá no Z4, ou seja, os 3, até pouco tempo atrás, estavam no Z4. É estranho ver o futebol de Pernambuco com os grandes brigando para não cair, Lisca? É triste, cara, eu fico triste, sabe, fico chateado, e é estranho, porque são gigantes, são 3 times que têm o maior patrimônio que os clubes podem ter, que é um torcedor apaixonado. Vocês são fortíssimos aí da imprensa de Recife. O povo é apaixonado por futebol, vive futebol 24 horas por dia, são 3 forças. E não para nós profissionais, é bom ver o Sport bem, é bom ver o Náutico bem, o Santa bem, mas são circunstâncias, né? E já tiveram bem, também já tiveram mal, são situações que acontecem. Eu torço por todos e torço muito que o Náutico saia dessa situação, não amanhã, não no sábado, né? Mas que depois dos 9 jogos eles consigam ganhar os 7 que seja necessário. Valeu, Lisca, pelo bom papo aqui no nosso canal do YouTube, no nosso blog, no nosso Twitter, e seja bem-vindo de volta a Pernambuco, hein? Um abraço para todos, é um prazer voltar a Recife, uma terra que a gente gosta muito, eu e minha família, né? Saudades, né, da boa viagem, saudades, né, dos jogos na arena, de conviver com vocês, das praias, Porto de Galinhas,
né, de carneiros, né? Vocês são realmente os privilegiados, né? E eu gosto muito daí. E é um prazer enorme voltar e poder jogar, né? E poder estar trabalhando, que é o que a gente gosta de fazer. E quem sabe em breve a gente volta e retorna para poder trabalhar em Recife. Que horas o Guarani deixa São Paulo, Lisca? Tô saindo aqui, tô atrasado até, cara, que eu até perdi o horário aqui falando contigo. Deixa eu me embora. Tá? Falou, valeu, tchau.